E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha de português. De novo aí, olhando conectores adverbiais, agora exercícios parte 3. A gente já teve duas aulinhas, mais a teoria. A gente já viu lá todos os conectores adverbiais, os temporais, os proporcionais, os finais, os comparativos, os condicionais, conformativos, concessivos. A gente teve ainda os consecutivos e causais, a gente viu todos eles, tudo bonitinho. E a nossa brincadeira é, claro, olhar para as frases e classificar os conectores adverbiais que vão estar destacados em cada frase, tal como a gente já fez nos casos anteriores, certo? Beleza? A gente vai olhar aí os conectores destacados e classificar os caras sempre olhando qual é o sentido que eles estão veiculando, que é isso que os conectores adverbiais fazem, tá? Então bora lá para a próxima frase. A próxima frase, frase 21 aí, diz o seguinte: Mariana se engasgou feio de modo que teve que ir para o hospital urgentemente. Então vamos lá. A primeira frase é Mariano se engasgou feio. Termina aqui a primeira frase e começa logo a segunda no conector ali, que está juntando a primeira frase com a segunda. Certo? Legal? Então é isso aí. Estou sublinhando aqui as informações e vamos separar o conector para a gente se dedicar a ele. Legal? Legal. Então vamos lá. Aqui está o de modo que. Tá aqui o nosso conector. Joia? Então vamos lá. Aqui foi dito que o Mariano se engasgou, né? Se engasgou ali ferozmente, né? De modo feio. Beleza. Então você tem aqui o se engasgar, certo? E depois o cara indo parar no hospital. Beleza? Então aqui você tem uma relação inicialmente de antes, um fato que acontece antes, o fato que acontece depois, tá? Beleza. Mas é só isso que rolou? Não, não é só isso que rolou. Porque o que é que levou o cara a ir parar no hospital? O engasgo. Então o engasgo mostra o que gerou. Isso aqui gerou, isso aqui provocou, isso aqui acarretou o quê? Acarretou o cara ter ido parar no hospital. Então, ir parar no hospital é o que foi gerado pelo engasgo. Certo? É o que foi gerado, o que foi provocado. Visualizou a parada? O que foi acarretado, o que foi motivado. Tanto faz aí como você vai anotar isso aí, o que importa é ter esse sentido. Então, se a gente está brincando nessa vibe, você tem que lembrar que o que gerou é aquilo que a gente chama de causa, é o que causou. O que causou é chamado de causa. Então, a primeira frase mostra a causa aqui do ir parar no hospital. Certo? Certo? Tranquilo? Então, a consequência é justamente o ir parar no hospital. Beleza? Então, se o conector está introduzindo a frase que mostra a consequência, fechou a conta. Qual é o nome do tipo de conector adverbial que mostra a consequência? A consecução dos fatos. Que é a sucessão dos fatos. É o conector chamado de consecutivo. É para mostrar a ideia de consequência. Certo? E qual era a listagem em que estava lá o conector de modo que? Era do caso 8. Quer relembrar? Vamos relembrar. Vamos lá na listagem para eu te mostrar que você já estudou. A gente já estudou isso. Estava lá no caso 8, ó. Conectores consecutivos, para introduzir ideia de consequência. Então, que, tamanho que, tanto que, de forma que, de maneira que, tá aqui, ó, de modo que. Tá?
Podia ser lá o de forma que foi parar, né, no hospital, teve que ir para o hospital. Ou podia ser de maneira que teve que ir para o hospital, de jeito que teve que ir para o hospital. Por isso foi parar no hospital, né? Então, essa era a situação do conector de modo que, lá na frase 21. Tá beleza? Então, 21 está encerrada, vamos lá para a 22. Na 22 você tem aí, vou sair à noite com meus amigos, a não ser que caia um pé d'água. Então, aqui está o vou sair à noite com os meus amigos. E depois vem lá a segunda frase com a não ser que caia um pé d'água. Primeira frase está aqui, vou sair à noite, depois o cai um pé d'água. O conector é o a não ser que, né? Aqui você tem um conector de que tipo? Vamos ver a relação de leitura. O cara aqui falou que vai sair à noite, não é isso? Vai sair à noite com os amigos dele, né? Aí você tem aqui o cai um pé d'água. O cai um pé d'água é um impedimento, certo? É um impedimento, né? Só que não é um impedimento, é uma condição para o impedimento, né? É um pré-requisito que inviabiliza inviabilizaria aqui o sair com os amigos, certo? E se a gente está falando de aqui impedimento, pré-requisito, uma condição, bom, eu acho que já fechou a conta, né? Porque se falamos de condição, esse conector é um conector condicional, joia? Ele serve para mostrar ideia de condição, tá? Uma outra maneira que você tem para ler a ideia de condição é a leitura da ideia de hipótese, né? Aqui o cara vai sair à noite com os amigos, né? E qual hipótese pode mudar isso? Ele pensa aqui na hipótese de um determinado impedimento, que é cair um pé d'água, cair uma chuvarada aí, né? Uma chuvarada forte, violenta. Ele pensa nessa possibilidade. Então, quando você também consegue visualizar que isso aqui é uma hipótese, uma possibilidade, você também está lidando com a ideia de condição. Tá claro isso? Tá? E aí, onde foi que a gente estudou isso? Conectores condicionais foram os conectores do caso 5. Legal? Quer enxergar isso lá na listagem? Vamos lá, que a gente teve esse conector listado nos condicionais, ó. Aqui, ó. Conectores condicionais, isso é para ideia de hipótese, possibilidade. Tá lá o se, o caso, que são os mais frequentes, contanto ou contando que, e tá lá o a não ser que. Né? Ainda tinha o a menos que, né? O desde que, seguido de hipótese, sem que, na situação de, e por aí vai. Visualizou? Então, depois de visualizar, né, na listagem, vamos lá voltar para a próxima frase. Porque a 22 já está fechadinha. Beleza? Então, vamos lá para a 23. Indo para a 23. Adriana é tal qual o seu filho mais velho, o que já está na faculdade. Bom, primeira frase é: Adriano é. A segunda frase começa com tal qual. Aliás, marcar direitinho. A gente pode ir até o final. Na verdade, aqui começa uma outra frase, né? O que já está na faculdade. Depois ali do que. O que normalmente é o conector que é uma palavra que funciona como conector o tempo todo. Mas não é ele que está marcado. O que está marcado é o tal qual. Então, vamos lá. Qual é a situação do tal qual? Tal qual é um conector que introduz que tipo de ideia?
Que tipo de circunstância? Que tipo de sentido? Adverbial aí. Bom, ele disse aqui que Adriano é tal qual o seu filho. Então, Adriano é o pai, né? E tem lá o filho dele, que é um filho que já está na faculdade. Beleza. Tá. Quando ele fala que Adriano é tal qual o seu filho, ele está dizendo que o Adriano é igual. O tal qual serve para dizer que é igual. Se ele está usando para dizer que é igual, ele está fazendo aqui uma tentativa de assemelhar, está tentando ver semelhança. Ora, quando você está tentando ver semelhança, você está brincando de fazer uma comparação. Certo? E aí, se está tentando fazer uma comparação tal como foi feito, fechou a conta. Esse conector, o tal qual, é um conector que a gente usa para produzir comparações. Ele é chamado de conector comparativo. Aqui ele assemelhou. Ele assemelhou. Esse assemelhar aqui, ele viu que os dois são próximos ou idênticos. No caso aqui, idênticos. O pai, o tal do Adriano, e o filho dele. Com relação a comportamento, sei lá, pensamento, não interessa, o texto aqui não diz. Tá claro isso? Tá? E o conector tal qual, que é comparativo, a gente estudou lá no caso 4. Quer visualizar? Conectores comparativos. Tá lá o como, o tal qual. Ainda tinha o bem como, assim como, o mais ou menos do que, o maior, menor do que, o melhor, pior do que, o tão quanto. Certo? Beleza? Tranquilo? Aliás, até o igual que a gente botou lá em cima, tá aqui embaixo também, tá? Belezinha? Então, a frase 23 está resolvida. Indo para a frase 24. Frase 24 diz o seguinte: Márcia disse que ia sair, caso viesse a receber o salário para fazer as compras. Então tá lá, Márcia disse que ia sair, é a primeira frase, na verdade tem duas aqui. A primeira Márcia disse, depois que ia sair. Mas a gente conta como uma só para esse caso, para esse exercício. E depois vem lá, caso viesse a receber o salário, aqui tem outra frase começando, para fazer as compras. Bom, vamos lá. Só um detalhe, por que eu estou falando que tem aqui várias frases? Por causa da quantidade de verbos. A gente separa, na verdade, da quantidade de verbos. Primeiro, Márcia disse é uma, depois ia sair é outra, depois viesse a receber é outra, e depois fazer as compras é outra. Por isso, tem 4 aqui. Mas a gente vai olhar como se fossem 2 grandes blocos. O primeiro bloco com 2 frases, o segundo bloco com outras 2 frases. Tranquilo? E o conector que está destacado para a gente analisar é o caso. O caso é um conector que está introduzindo que sentido de leitura? Qual? Vamos lá. Márcia disse que ia sair. Ela ia sair. Só que aí ela pensa depois o quê? Ela ia sair vindo a receber o salário. Então ela pensa aqui numa hipótese. Receber o salário é uma hipótese. O que é uma hipótese? Vamos lembrar, é uma situação que ainda não é fato. Talvez seja, ainda não é fato. O que não é fato a gente chama de possibilidade. E tudo isso tem a ver com uma determinada condição ou pré-requisito. Deixa eu botar mais para cá, que eu vou escrever um pouco mais. Uma condição ou um pré-requisito. Pré-requisito é aquilo que se faz necessário para que outro algo aconteça para Márcia sair. Isso aqui é a interpretação do texto.
Joia? Se falamos, então, de possibilidade, de hipótese, de condição, de pré-requisito, fechou a conta, cara. Ah? Porque se falamos de condição, esse conector aqui é um conector chamado de condicional, né? É para ideias de condição, ideias de possibilidade, de hipótese, tá? Tranquilo? E isso a gente estudou onde? Lá no caso 5, né? Quer olhar onde estava o cara na listagem? Vamos olhar aqui, ó, caso 5. Ah, era logo o segundo conector. Né? Tava locio, caso, contanto que, ou a não ser que a gente já teve lá na outra frase. Beleza? Então, a frase 24 também já foi. Tranquilidade? Certo? Bom, frase 25. Marta está elegante, conquanto esteja usando aparelho nos dentes. Né? Então, vamos lá. A primeira frase é Marta está elegante. A segunda começa no conquanto e vai até lá nos dentes, tá? Tá, beleza. Então, vamos lá. O conector aqui destacado é o conquanto. O conquanto é um conector de que tipo? É um conector de que? Eu introduzi que tipo de argumento, que tipo de ideia, né? Para mostrar o quê? Vamos lá. Primeiro foi dito que a Márcia está elegante, né? Aqui você tem a marcação do fato dela estar elegante. Tá, legal. E aí disse que, conquanto esteja usando aparelho no dente. Aparelho no dente é uma situação não elegante. Certo? Então, o que você tem aqui? Uma relação de oposição. Uma situação de exceção à regra, né? Se você quiser. Ou ainda, se você quiser lembrar, isso aqui introduz um pormenor, uma ressalva. Um pormenor, uma ressalva são uns detalhezinhos um pouco diferentes da regra geral, né? Que vão destoar da regra geral. Né? Se a pessoa está elegante, está elegante. Com o aparelho não fica tão elegante assim, né? Ainda mais aqueles aparelhos mais antigos, né? A coisa fica horrorosa. Hoje em dia tem até uns aparelhos mais bonitinhos. Então, se temos aqui ideia de oposição, o que a gente tem que lembrar é qual é o nome do conector adverbial que introduz ideia de oposição, de exceção à regra. Né? É o conector concessivo. Né? É para a ideia de concessão. Que a gente estudou em qual listagem? Conector concessivo foi o caso 7. Né? Ele equivale a um ainda que, né? Um apesar de estar usando, embora esteja usando. Né? Ele equivale a esses outros conectores também concessivos. Quer lembrar? Vamos lá no caso 5, da listagem do caso 5. Ele falei caso 5, não, caso 7, perdão. Eu anotei lá caso 7. Você tem lá com quanto, que eu falei que equivalia ao embora, ao ainda que, ao apesar de que, ao mesmo que. Joia? Tranquilo? Então, estava aí no caso 7, o conector com quanto. Beleza? Certo? Na paz? Então, frase 25 já foi arrematada. Vamos lá para a frase 26. Já foi encerrada, vamos lá para 26. A 26 diz: queria comer todas essas delícias do restaurante, se bem que estou de dieta. Vamos lá. Você tem aqui, a primeira frase dizendo: queria comer todas essas delícias do restaurante. Né? E depois vem lá o se bem que estou de dieta. Bom, primeira frase, toda essa parte aqui que vai até o restaurante. Segunda frase, estou de dieta. O conector para a gente analisar é o se bem que.
né? Se bem que é um conector de que tipo? É um conector de que natureza? Bom, primeiro vamos observar aqui o que está dito na primeira frase em relação à segunda. A pessoa que queria comer todas as delícias, né, do restaurante. Só que aí ela fala, se bem que estou de dieta. Então aqui você tem a relação entre o comer e um não comer. Se ela está de dieta, ela não pode comer. Pelo menos ela se proíbe de comer determinadas coisas, né? Quando a pessoa está de dieta, ela se proíbe. Então, o que você tem aqui é uma relação de oposição, certo? De oposição, né? Tem um pormenor aqui. Tem uma ressalva que ela mesma faz sobre si mesma, que é o fato de estar de dieta, então ela não pode comer. Ora, qual é o nome do conector que introduz ideia de oposição? É o mesmo da frase anterior, né? É o conector concessivo, né? Para a ideia de concessão, está lá no caso 7. Certo? Tranquilo? Não tem mistério isso aí, tá? Então, estar de dieta é uma situação oposta. Tranquilidade? Certo? Ideia de oposição, introduzindo pormenor, ressalva, etc. Ressalva e pormenor são detalhezinhos na regra, tá? Detalhes que meio que vão ser distantes da regra, vão ser diferentezinhos da regra geral. Tá tranquilo? Tá? Quer visualizar o cara lá na listagem? Vamos lá na listagem dos conectores concessivos. Né? Você tem lá, botei nessa listagem? Ah, tá aqui. Né? Tá na terceira linha. Aqui, ó. Conectores concessivos. Você tem lá o mesmo que, ainda que, embora, né? Com quanto, posto que, por mais que, por menos que, por maior que, por menor que, por melhor que, por pior que, e tá aqui, ó. Se bem que. Tá legal? Tá? Foi? Visualizou? Visualizou, né? Então tá maneiro. Tá aí conferindo, viu que a gente estudou, tava lá na listagem mesmo dos conectores concessivos. Indo para a frase 27. Frase 27 diz: hoje deve fazer calor, porquanto foi noticiado no Jornal da Noite de ontem. Bom, primeira frase é hoje deve fazer calor. A segunda é a frase restante, porquanto foi noticiado no Jornal da Noite de ontem. Legal. Primeira frase está aqui, deve fazer calor. Segunda frase foi noticiado no Jornal da Noite de ontem. O conector aqui é o porquanto, né? Tá, beleza. É o nosso conector. E vamos ver qual é o sentido que ele está introduzindo aí. Aqui foi dito que deve fazer calor, né? E qual é o que leva a dizer que deve fazer calor? Né? É a notícia. A notícia é o que gera dizer que vai fazer calor. O que deve fazer calor. Vou botar aqui, vai fazer calor, você está entendendo. Né? Então, se a gente está aqui com a leitura do que gera, o que gera você tem que lembrar, é o que provoca, né? É o que acarreta, certo? É o que acarreta, é o que motiva, né? E você pode ainda lembrar que é o que causa, certo? E aí causou o quê? O fato de ter sido noticiado lá no jornal da noite de ontem, é o que gera você dizer, a pessoa dizer aqui que deve fazer calor. Isso aqui é o que foi gerado, né? É o que foi causado, é o que foi provocado. Essa fala aqui.
Certo? Tranquilo? Então, o que você tem que lembrar? Quando você está brincando, né, de mostragem de causa, né, do que gerou, né, do que provocou, do que foi gerado, você está brincando de causa e consequência. Então, a primeira frase, poder dizer que deve fazer calor, é a consequência da notícia, do que foi noticiado. Então, aqui, a frase que tem um conector, porquanto, está mostrando o fato que causou poder dizer que deve fazer calor. Se está mostrando o que causou, aqui o conector é causal, né? É para mostrar ideias de causa, né? Mostrar o que motiva, certo? E isso aqui a gente tinha lá no caso 9, esse conector o porquanto. Quer conferir? Vamos lá no caso 9. Aqui, ó. Tá lá, conectores que introduzem a ideia de causa, o que motivou, o que provocou. Tá lá o já que, o visto que, uma vez que, o porquanto. Né? Tá ele aí bonitinho, que aliás é parente de quem? Parente direto do porquê. Tá? É um conector tipicamente causal. Tá? Então tá aí o porquanto, seu conector, marcado, bonitinho, anotado, analisado, e tô indo para 28, porque a 27 já deu. 28. 28 diz: preciso dar uma viajada a fim de tentar fazer novos contatos para os negócios da empresa. Então primeira frase, preciso dar uma viajada. Depois vem lá a segunda frase, com a fim de tentar fazer novos contatos para os negócios da empresa. Então, primeira frase, marcando ela aqui. Segunda, tentar fazer novos contatos para os negócios da empresa. Tá. O conector é o a fim de. Cara, o a fim de já tem a palavra fim aqui que dá uma dica. Né? Dá uma dica. É um conector de fim. Conector de fim é o conector de finalidade. Né? Mas quer lembrar pela leitura? Vamos ver a leitura aqui. Lembrando pela leitura que ele está introduzindo. O cara aqui está falando que precisa dar uma viajada. Né? Essa viagem aqui, esse viajar aqui, é para quê? Viajar para quê? Ele quer viajar para descansar? Para alguma coisa do tipo? Não. Para que o maluco aqui quer viajar? Ele quer viajar para tentar fazer novos contatos lá para o negócio da empresa. Então, fazer negócios é o propósito dele. Né? É a meta da viagem. É a meta. É o objetivo. Né? É a intenção, é o intuito dele. É o intuito. Né? E isso é chamado de finalidade. Certo? E aí, se é chamado de finalidade, quem está garantindo esse sentido aqui de mostragem de um propósito, de um intuito, uma meta, uma intenção, né, tanto faz, é esse conector, o afim de, que se escreve separado, tá? O afim, quando se escreve junto, é para quando existe a ideia de afinidade, de proximidade, de situação amistosa, amigável, tá? Certo? Quando é mostragem da intenção de um objetivo, é escrever separado. Tá? E o conector de finalidade, né, que é para ideias de fim. Ideias de fim, fim não é o término. Né? Esse conector estava onde? No caso 3, que a gente estudou. Quer ver o caso 3? Está aqui, ó. Conectores para ideia de finalidade, conectores finais. Está lá o para que e o a fim de ou a fim de que, tanto faz. Tá? Tinha lá com o propósito de, com a intenção de, com o intuito de, com a finalidade de, blá, 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 blá.
Todos os carinhas ali, certo? Então tá certinha a nossa leitura, nossa interpretação e a classificação do conector. Indo para 29. 29 diz: devido a estar com a perna quebrada, Paulo disse que não sairá de casa hoje. Então, devido a estar com a perna quebrada, é a nossa primeira frase, está lá o conector nela, né? Depois Paulo disse que não sairá de casa. Aqui tem mais de uma frase, né? A segunda começa ali no que. Né? E lembrando, por que tem mais de uma frase? Porque a gente vai contando verbos. Né? Estar, aqui é o verbo da primeira frase, o disse é o da segunda e o sairá da terceira. Só que a segunda e a terceira a gente pode ler junto, porque uma tem a ver diretamente com a outra. Mas vamos lá para o devido a. Devido a é o nosso conector, é quem a gente vai ter que classificar. Beleza. Esse é o nosso camaradinho aqui para classificarmos. E aí ele está introduzindo uma frase que estabelece que relação de leitura com aquela parte restante lá do texto, como Paulo disse, que não sairá de casa. O Paulo não sair de casa é o que você tem que observar aqui. Ele dizer que não sairá de casa hoje, isso aqui acontece antes ou depois de estar com a perna quebrada? É depois, porque a perna quebrada tem que ser o antes. Não tem como. Isso aqui é um antes. Então, inicialmente, a gente tem essa leitura para fazer. Mas para não ficar só no antes e depois, repare. O estar com a perna quebrada é um motivo para o cara não sair de casa, certo? O que é o motivo, né? É o que motivou, é o que gerou. O que gerou é o que causou, é o que provocou. E provocou o quê? O não sair de casa. Então, o não sair de casa é o que foi motivado, é o que foi gerado, é o que foi causado. Então, se a gente está brincando aqui de mostrar o que causou e o que foi causado, você estava aqui brincando com relações de causa e de quê? E de consequência. A consequência é não sair de casa. Então, a frase que começou lá com devido a, ela está mostrando o que causou. Se está mostrando o que causou, fechou a conta. Fechou a conta por quê? Fechou a conta por quê? Porque então esse conector é um conector que introduz o que motiva, o que provoca, o que causa. É conector para introduzir a ideia de causa. Tá? E isso estava lá no caso 9, na listagem dos conectores do caso 9, que são os conectores causais. Quer enxergar isso? Já estou indo lá para te mostrar. Tá aqui, conectores causais, né? A gente já leu o começo, já aqui, visto que, uma vez que, por quanto, como, igual já aqui, por isso que a, de, desde, por causa de, em vista de, a conta de, em virtude de, devido a. Tá aqui o maluco. Bonitinho, prontinho para você só colar e classificar. Tá? Mas eu gosto de fazer a leitura que a gente está aproveitando para fazer interpretação de texto, né? Ainda que com frases. Ainda que seja com frases. Legal? E frase 30, vamos lá, para arrematar essa conta, ela diz o seguinte, nessa bateria aqui, vamos lá. Frase 30 diz: a propósito de comprar novas toalhas de mesa, traga também alguns panos de prato. Bom, então tá lá, a primeira frase, a propósito de comprar novas toalhas de mesa. Essa é a primeira frase, termina ali, começa a segunda, traga também alguns panos de prato. Se você inverter a leitura, vai ficar, traga também alguns pano de prato, né, a propósito de você comprar novas toalhas de mesa. Tanto faz aí a ordem das frases,
não interfere. Tá? Mas o nosso conector é o a propósito. Se falou de propósito, aqui já no começo, isso já te dava uma cola, cara. Esse conector já te dava uma cola, né? Porque quando se fala de propósito, se fala de intenção. Intenção tem a ver com a ideia de objetivo. Objetivo tem a ver com a ideia de meta. Tem a ver com a ideia de intuito. E isso tem a ver com a ideia de finalidade. Hã? Legal? Beleza? E se chegamos à ideia de finalidade, encerrou a conta. Porque aqui então você tem um conector de finalidade, ou conector final. Para a ideia de finalidade ou ideia de fim, tanto faz. Como você vai anotar isso, o que importa é entender que aqui é a amostragem de um propósito. Tá legal? E que estava lá no caso 3, Estava lá no caso 3 de conectores que a gente estudou. Repare que aqui você tinha lá a frase dizendo: a propósito da intenção, do objetivo de comprar novas toalhas de mesa, traga também alguns pães de prato. Traga também alguns pães de prato, para quê? Para também aí aproveitar e comprar novas toalhas de mesa. Certo? Essa é a leitura que a gente tem que enxergar aí. E que é só enxergar o conector a propósito de aqui, tem aqui, não exatamente ele, mas eu acho que parecido com ele. Tá aqui, ó, o propositalmente, o com propósito, propositadamente, certo? Tava aqui o com propósito de, certo? Tranquilo? Então você tinha aí esses camaradas que não são idênticos, mas têm a mesma ideia, mesmo papel do a propósito de. Legal? Tranquilo? Então fechamos aí a frase 30, fechamos mais uma bateria de exercícios aí de conectores adverbiais e ainda teremos mais. Valeu, fui!